irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre grato a Deus pela sua bondade, suas misericórdias sobre cada um de nós. Sou grato a você também que está aí, que se inscreveu no canal, tem abençoado essas mensagens serem propagadas. Então, obrigado pela sua participação conosco, você que tem assistido, e espero que esteja assim abençoando também sua vida e sua família. Se você tem algum parente, pode pedir para ele se inscrever no canal, iria nos ajudar bastante. Se seus filhos, pai, sogro, avó, avô, tem celular e puder dar um clique lá para escrever, vai aumentar o número e aí a plataforma joga as mensagens para frente. Então, se você puder fazer isso, iria nos ajudar, nós agradeceríamos bastante. Se você puder dar um like lá também, no joinha, ajuda também. Vou tratar nesses próximos dias ainda sobre o pão da vida, mas vou tratar sobre este verso que fala comer a carne e beber o sangue. Então, vou usar alguns slides, porque eu quero tratar de detalhes. Foram assuntos que eu escrevi nas minhas meditações. Eu tirei os slides e meditações que eu mando diárias, tirei os slides e vou estar colocando aqui para que a gente possa tentar. São mensagens curtas aí, uns 10 minutinhos cada dia, somente, mas eu gostaria muito que você entendesse esse comer a carne e beber o sangue, tá bom? Vamos ver aí nos slides. Eu coloquei no slide o próprio verso bíblico para a gente ler e entender. O verso 50, capítulo 6, do verso 53 ao 57, diz assim, ó. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse texto é controverso e muitas pessoas seguem de uma maneira errada pelos ensinamentos errôneos que foram apresentados como um sacramento. Eles usam a questão da transubstanciação. No momento da participação da ceia da hóstia ali, Jesus ele se transforma. O pão que seria ali se transforma no próprio corpo de Cristo. E o suco, o vinho, se transforma no sangue de Jesus. Beber o sangue e comer a carne. Não é isto. E eu vou provar nesses próximos 10 dias uma sequência curta. Gostaria muito que você me acompanhasse para você ver. Dá só uma olhada aí o próximo slide. Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia, substância, significa mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração, da comunhão, da Eucaristia. Isso significa que essa doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. A primeira observação a ser feita é que esse texto de João 6 não faz referência à ceia do Senhor. Primeira observação a ser feita. João capítulo 6 não faz referência à ceia do Senhor. O Evangelho de João é o evangelho que mais faz referência de versículos à ceia do Senhor. Vou mostrar nas próximas. Cerca de 155 versículos. Muito mais do que Mateus, Marcos e Lucas. Mas não no capítulo 6. Esse texto foi escrito mais de um ano antes da instituição da ceia do Senhor. Então, primeiro ponto, primeiro erro doutrinário que se ensina, usar esse texto de João 6, comer a carne, beber o sangue, como ceia, como hóstia. Não, esse texto não se refere à ceia do Senhor. Primeiro erro. Por que usar esse texto para a ceia se não faz referência à ceia? Continuemos. Se admitir
a literalidade das palavras de Jesus desse texto, teremos que admitir também em João 4, verso 13 e 14, quando Jesus cumpriu esta promessa, substanciando-se sobre a aparência de água. Jesus respondeu e disse, dá só uma olhada no texto, João 4, 13 e 14. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus se transubstanciou em água? Não. Se eu usar transubstanciação da carne e o sangue, por que eu não vou usar nos versos anterior, que é o mesmo livro, o mesmo autor, não é o mesmo contexto ali fixo, mas é o mesmo autor. Por que eu não usaria quando ele fala sobre água? Olha aí, vou ler novamente aí, ó. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se eu usar uma passagem por transubstanciação, por que não usar a outra? Então, vamos ver as controvérsias. Eu teria que usar também João, capítulo 4, verso 13 e 14. Isso aqui é o diálogo com a mulher samaritana. Eu teria que usar também aí. Outro, o texto de João não fala sobre a ceia. Vou explicar, tá? Vou mostrar o texto que não fala. Não hoje. Vou mostrar nesses dias posteriores. Mas não trata sobre a ceia. A partir de João 13, lavar os pés, aí trata-se sobre a ceia do Senhor e vários versos posteriores sobre a ceia do Senhor. Próximo slide. Se observarmos ao pé da letra, João faz destaque sobre a ceia, muito mais que em outros evangelhos. Só que não nesse texto, e sim a partir do capítulo 13. No registro da ceia, Mateus usa 11 versículos. Então, o evangelista Mateus, ele usa 11 versículos para falar sobre a ceia. O evangelista Marcos usa 9. Lucas usa 10. Sabe quanto João usa? 155 versículos em 5 capítulos. Mas não em João 6, a partir do capítulo 13. Não agora. Este sermão aconteceu cerca de 1 ano e meio antes da instituição da ceia. João 6, que estão usando como doutrina da Eucaristia, ele aconteceu 1 ano e meio, mais de 500 dias antes da instituição da ceia. Mais de 500 dias. Esse texto do Cafarnaum de João 6 está bem distante de João 13, quando foi instituída a ceia. Está bem distante, cerca de 1 ano e meio. Então, como é que eu uso João 6 como assunto ceia? Está errado. Não posso, não devo. Então, olhe os pontos controversos. Eu estou aqui para explicar. Eu aceito, pode mandar no meu zap, pode mandar no privado, desde que seja à luz da palavra de Deus. Pastor, eu discordo, eu quero mostrar aqui para o senhor aqui na Bíblia. Pronto, pode mandar, pode fazer o comentário, discordar, desde que você me mostre na Bíblia. Eu estou aqui para ensinar. Eu não posso fugir da verdade. O que a Bíblia diz, eu preciso mostrar. Em todo esse sermão de Cafarnaum, nem mesmo o vocábulo vinho aparece. Esta expressão comer a carne do Velho Testamento tinha uma significação metafórica, determinada, qual seja a de perseguir alguém com ódio intenso. Veja aí o próximo slide, diz assim, ó. Eu não vou ler os versos, mas se você ler lá, assacar calúnias e injúrias contra alguém. Então, essa expressão comer a carne, você lê esses textos de Jó aí, você vai compreender. Talvez por isso que alguns judeus foram embora, quando ouviram, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. O Espírito é o que vivifica. João 6,66. Está no mesmo contexto. As pessoas, para criarem doutrinas falsas, elas isolam versículos e não leem os anteriores e os posteriores. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. João 6,63. Então a expressão comer a carne não tem nada a ver com a doutrina usada na transubstanciação.
A salvação é concretizada em crer e não em comer a carne. Nós vamos ver que esse comer a carne, beber, está ligado, é um sinônimo de crer. Nós vamos ver isso, tá bom? Olhe, João 6 não fala da ceia. João 6 foi escrito cerca de 1 ano e meio antes da instituição da ceia. Os outros evangelhos usaram menos versos. João usou mais versos, mas não nesse capítulo, a partir do capítulo de número 13. Então, espero que você possa estar entendendo e que nesses dias a gente possa estar a compreender, tirar algumas dúvidas nesse capítulo, comer a carne e beber o sangue. Quero finalizar dizendo para você, nesse capítulo inteiro, o que Jesus foca é o crer. O ver, o ir está interligado ao crer em Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Creia em Jesus Cristo. Se entregue a Ele. E Ele, se você fizer isso pela fé, Ele escreverá o seu nome no livro da vida. E você será salvo. Pense nisto. Faça essa decisão o mais rápido possível. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado por mais esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos tratando dos assuntos referentes à Tua perfeita e poderosa palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, num assunto tão complicado, porque foi ensinado de maneira errada. E, ó Deus, quantos no mundo usam esse texto, ó Deus, pensando que é o Senhor que está ali, comendo a carne, bebendo sangue, e assim tem a salvação. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, precisamos do Senhor. Abre o nosso entendimento. Nos abençoa, Deus, no dia de amanhã, se o Senhor assim nos permitir, e que assim, Deus, a Tua palavra seja propagada. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.